Nesse final de semana eu assisti o filme Encanto com a minha filha e eu vi muito aprendizado nesse filme. O filme, ele conta de uma família Madrigal que mora na Colômbia e essa família tem a avó, né, que é a matriarca, que se chama Alma. Ela era casada, teve 3 filhos trigêmeos e no momento em que a aldeia ali que eles moravam na Colômbia foi invadida, eles tiveram que sair das suas casas, do vilarejo, né, que eles moravam, e fugir. Nisso, o marido dela tenta apaziguar aquele movimento, né, que estava acontecendo, e ele é morto. Naquele momento, uma bênção acontece e ela recebe uma vela, né, que é abençoada, nunca mais se apaga, né, e eles constroem uma casa, essa vela, né, que é abençoada, cheia de magia, ela constrói uma casa. E essa casa, ela tem vida própria. E aí, as crianças, quando elas faziam por volta de 5 a 6 anos, elas tinham que abrir uma porta mágica e receber os seus poderes, os seus dons. Então, dos trigêmeos, a primeira filha recebeu o dom da cura. A segunda filha recebeu o dom que ela tinha uma nuvem em cima da cabeça e conforme ela estava no seu estado emocional, ou chovia ou aquela nuvem estava branquinha. E o terceiro filho, que era o Bruno, ele tinha o poder da visão, né? O poder de olhar o futuro. Só que muitas vezes, quando o Bruno ele via o futuro, as pessoas não entendiam, né? E muitas vezes o que ele via não agradava a Dona Alma, que era a avó, né? Então, para proteger a família, essa Dona Alma calou o Bruno muitas vezes das visões que ele tinha. A Dona Alma, que era a avó, ela colocava todos da família em prol da comunidade. E aí, desses trigêmeos, né, aquela que cura, que é a mãe da Mirabel, que é a protagonista desse filme. Mirabel, quando tem os seus 5, 6 anos, também vai lá no seu movimento, né, que é criado um evento, um momento lá, para abrir a porta e receber os seus poderes. Nesse momento, quando ela vai para abrir a porta, ela não recebe poder nenhum. E ela fica muito triste, muito frustrada, apesar de ter uma alegria de viver dentro de si. Mas as suas outras irmãs, né? Tinha a Luísa, que era uma mulher muito forte, era a primeira filha, era muito forte. Então ela carregava burro para um lado, ela mudava a igreja de lugar, chamada o tempo todo para resolver os problemas ali daquele vilarejo. E ela sempre tinha que estar disponível. A outra irmã era a Isabela. E ela tinha o dom das flores, né? A Luísa tinha o dom da força e a Isabela tinha o dom das flores. Então ela era toda perfeita, gente. Por todo lugar que ela passava, ela encantava com flores. Ela era simplesmente perfeita. E Mirabel, na sua simplicidade e alegria, não tinha dom nenhum. Mas aquilo a incomodava profundamente, porque ela não tinha o reconhecimento da família, porque ela não se sentia útil para a família, né? Muito pelo contrário, ela era uma menina bem desastrona. Ela era... Gente, vocês devem conhecer isso, né? Toda família tem um... Sabe aquela pessoa que é diferente? Ela era diferente, né? Ela não tinha dom nenhum, ela era desastrada, todas as coisas que ela ia fazer, ou ela esbarrava, né? Então, ela era a diferente ali. Um certo dia, tendo um desses eventos, né? Das crianças abrirem a porta e receberem os dons, a Mirabel, que é a menina, a última, né? A última filha que não tinha recebido dom nenhum, começa a olhar na casa rachaduras na parede. E ela fica desesperada e vai contar isso para Dona Alma, que é a avó, tentando ser útil, mostrando para a avó, né, o quanto ela estava assim contribuindo para a família. E a avó ficou muito brava porque quando chegou em casa não viu nada. O que ninguém sabia era que aquilo que a Mirabel estava tendo era na verdade uma visão. E aí, tentando entender de onde vinha aquela visão, porque ela sabia que ela tinha visto aquela casa rachar, ela vai atrás do Bruno, aquele tio dela, que ninguém podia falar o nome dele. E ela pediu para que ele tivesse uma nova visão e entendesse o que estava acontecendo. E aí ele foi lá, ele teve uma nova visão e viu que realmente aquela casa era um quadro, né? Ele tem a visão e aquela visão monta-se um quadro. E aí ele via Mirabel bem no meio, né? Toda cheia de pó de cinzas. E ele olha para um lado, a casa tá toda rachada. Olha para o outro lado, a casa tá normal. Ou seja, dependia de Mirabel o destino daquela casa. E assim foi, né?
E aí realmente a casa começou a se rachar, ou seja, então Mirabel também estava tendo uma visão, assim como o Bruno já tinha esse dom da visão, né? Era um dom repetido. E nesse movimento, a casa começa a rachar, começa a cair todinha, e Mirabel tenta salvar aquela vela que nunca se apaga. Por mais esforço que ela faça, ela ainda não consegue. E a casa destruída, né? Ela sentindo muito mal com tudo aquilo, mas ela vai lá e ela vai reerguer aquela casa. Né? Depois de um momento que ela tem com a avó, de olhar para a avó, para a história da avó e aceitar a avó do jeito que ela é. Do movimento que ela perdeu o marido muito cedo, que ela teve que se virar com os trigêmeos. No movimento que a avó era a que mantinha aquela família viva e acesa, né? Nesse momento que ela concorda com a avó sendo do jeito que ela é, eles voltam e reconstroem aquela casa, eles trazem o Bruno de volta e reconstroem todo aquele vilarejo. E aí Mirabel ganha uma maçaneta, né, depois de toda a casa pronta, para abrir, e eles ganham novamente a bênção daquela casa se tornar mágica novamente e reconhecer que Mirabel tinha sim os seus poderes. O primeiro, né, que era o poder de fazer a família enxergar diferente, porque aquele caminho que a família estava vivendo não estava num caminho saudável, e além disso descobriu que também tinha o seu dom, que era o dom da visão. E quando essa nova casa é criada, reconstruída, tudo começa a mudar. Então a Luísa, que era aquela mulher que carregava muita força, né, a neta que carregava muita força, começa agora deitada na rede, tomando um chazinho, um pouco mais tranquila. A Isabela, que era aquela mulher toda perfeitinha, ela se permite a ser imperfeita, né? Então a gente vai vendo várias mudanças depois dessa nova construção dessa casa, desse novo sistema. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando o conhecimento ele tá dentro de você, você leva ele para onde você vai, para tudo que você olha. Não é só para o seu casamento. E é isso que eu quero mostrar nesse filme. Parece um filme bobo, né? Mas quando você tem o conhecimento por detrás de tudo isso, você começa a ter um olhar muito mais ampliado para tudo que você vê, para tudo que te acontece, inclusive para suas decisões. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, olha só. A dona Alma, que era a avó, ela fez com Mirabel, né, que era aquela menina que não tinha o dom, a mesma coisa que fez com o Bruno, que foi o seu filho. Tudo aquilo que não agradava àquela avó, né, que ela entendia que ela que tinha que proteger aquela família, a mesma coisa que a avó fez com o Bruno, também fez com Mirabel. Tudo aquilo que ela não aceitava, que era diferente, ou que ela não queria, ou que pudesse de alguma forma quebrar aquela imagem da família, era proibido. Olha só que interessante. Será que você tem aí na sua família também alguma coisa assim? Por exemplo, vamos falar aqui sobre a traição. Se você tem uma família muito, muito, muito religiosa, né, que acredita no casamento a qualquer preço, né? E aí a história da sua família é assim, lembrando que aqui é um lugar sem julgamento, sem crítica, né? Então lembra comigo, você tá numa família totalmente religiosa, aonde todas as mulheres da sua família que se casaram, por mais que elas tivessem passado por uma traição, elas jamais se separariam. Porque aquilo que o amor, aquilo que Deus uniu, o homem não separa e a todo custo ela se mantém ali. Você acha que você, nesse lugar, você vai para Mirabel? Como é difícil lutar contra uma história. Como é difícil lutar contra um sistema, né? Todas as mulheres da minha família passaram por traição e não se separaram. Então, se para você isso era um pensamento, isso com certeza para você se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque tem uma força da família, né? E, gente, é exatamente assim que acontece quando a gente vai contra o nosso sistema, contra a avó Alma. E aqui, ó, eu quero trazer esse olhar que muitas vezes acontece dentro das famílias, que é o olhar da boa consciência e da consciência pesada. Então, da boa consciência lembra da Luísa, aquela primeira neta que tinha o dom da força? Ela fazia tudo pela família inteira, né? Ela não tinha tempo, ela não tinha descanso. Tudo era em prol da família. Tudo era em prol da família. Nem tanto que quando a casa começa a rachar, as pessoas da casa começam a perder seus poderes. E ela começa a ficar em pânico. Porque ela sabe que se ela perder a força que ela tinha, ela para de ser útil.
Ou seja, ela precisa continuar fazendo aquilo que a família espera dela. Aí eu pergunto pra você, gente, se você tem aquela expectativa de que as pessoas se orgulhem de você, né? E você traz consigo esse movimento da sua família. E aí você vai para um casamento falido, para um casamento com traição. Qual vai ser o olhar dessa família para você? E a gente tem muito medo do julgamento, a gente tem muito medo da crítica. E é por isso que muitas de nós sofremos em silêncio, né? Por isso que muitas de nós sofremos caladinha. Porque a gente não quer ser julgada por um casamento que não deu certo. A outra era a Isabela, que para atender as expectativas da avó, ela precisava ser perfeita. Então o quarto dela era perfeito, era tudo de flores, por onde ela passava tudo era perfeito, até que a avó arrumou um casamento para ela, né? Com quem a avó achava que deveria ser. Só que no meio da história, a Isabela, que só espalhava flores, quando foi falar desse movimento do casamento, ela criou um cacto, porque o coração dela estava espinhado. Ela não queria aquele casamento, mas por ela ser perfeita, ela tinha que fazer exatamente o que a família Madrigal queria. E a família Madrigal era representada pela avó. Quantas vezes nós fazemos coisas dentro da nossa família para agradar alguém, para ter o olhar de alguém, para ter o respeito de alguém, mas que não necessariamente essa seja a nossa própria vontade. Será que tem gente aqui que continua indo em almoço, jantar de família, porque se você não for, sua mãe vai ficar muito triste, se você não for, você vai decepcionar o seu pai, mas muitas vezes não era isso que você queria fazer. Muitas vezes era estar com a sua família atual que você queria estar, desculpa, com o seu marido, com os seus filhos, ou um churrasco com os amigos. Gente, tudo isso que eu tô falando, trazendo da família, é porque tudo que a gente vive na nossa família, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos tios, é o que a gente leva para o nosso casamento. Então, por isso que olhar para a nossa história, para a nossa família, é tão importante. A traição não começou agora. Que a Mirabel é aquela que tá com a consciência pesada. Por quê? Porque ela tenta ser diferente de todos eles. Por mais que ela não tenha recebido um dom, ela quer continuar, né? Ela tem uma alegria própria de viver. E isso incomoda muito a avó, porque ela é diferente, porque ela não aceita as regras. Quem aqui não tem vamos chamar assim, né, de uma ovelha negra na família? Porque ele não quis estudar, porque ele não quis isso. Então as ovelhas, tudo aquilo, gente, que é diferente do nosso sistema, tendencia a ser excluído. Então observe aí na sua família, se você teve alguém na sua família, né, porque às vezes essas histórias são escondidas. Então, amores que não foram vividos. Então, suas avós, suas bisavós tiveram que casar muito cedo, porque os pais escolhiam, né, os companheiros. Não era por amor. Esse já é um movimento. Então, muitos amores ali se perderam nesse movimento. Pessoas alcoólatras, pessoas com vícios dentro da nossa família, que por vergonha, né, a gente acaba excluindo, a gente não chama mais para os eventos, e a gente vai fazendo todos esses movimentos até o ponto de que a gente vai esquecendo daquela pessoa. Ou aquele vô, sabe aquele vô que dava aquelas puladas de cerca, que tinha 12 filhos com 12 mulheres diferentes? E muitas vezes falar sobre isso era muito dolorido, era muito feio, né? Então a gente vai escondendo tudo isso. E isso faz com que a gente esconder e repetir, né, os mesmos padrões nos mantém na boa consciência. Porque estar com essa consciência pesada contra o nosso sistema é algo realmente muito difícil. Para casamento isso é péssimo, tá? Mas dentro da família Madrigal, todos os trigêmeos, tirando o Bruno, né, que não era casado, todos eles moravam com os maridos dentro daquela casa mágica. Entendem isso? E, gente, a voz máxima naquela casa era da avó. Então, assim, por mais que a mãe da Maribel tentasse ajudar a Maribel, dizendo que ela era diferente e estava tudo bem, que ela era bonita, né, que ela era linda, inteligente, do jeitinho que ela não conseguia. Porque a avó vinha por cima e dizia para ela, se não for para ajudar, fica longe. Ou seja, se não for para ajudar do jeito que eu quero, fique longe. Nisso, a avó, sem saber, sem conhecimento, ia tirando a individualidade da Maribel, de ser exatamente quem ela era. No entanto, que quando a casa vai ao chão, né, tudo é transformado, a Luísa começa a descansar mais
E a Isabela, ela antes era tudo colorido, ou era só roxo ou era só rosa. E ela se pinta totalmente de todas as cores, totalmente diferente daquela perfeição que ela vivia antes, né? E inclusive o casamento, que ela ia ter que se casar para agradar a avó. Gente, é muito forte tudo isso que eu tô trazendo para vocês, e isso traz pra gente uma consciência muito grande do que a gente leva pro nosso casamento. Então, olha só, eu que sou essa mulher que busco o reconhecimento, né, do meu pai, da minha mãe, da minha família, é claro que quando eu vou pro meu casamento, eu também vou lá tentar buscar esse reconhecimento do meu marido. Esse reconhecimento que eu não tive do meu pai e da minha mãe. Mas eu não entendo que isso é de pai e de mãe. E ninguém aqui fora vai conseguir se colocar nesse lugar. Por mais que eu tenha o reconhecimento do meu marido, a sensação que eu tenho é que pra mim nunca é suficiente.